Fala pessoal, beleza? Bom, meu nome é André Pita, estamos começando mais um podcast Cater Infra. Hoje a gente está com um tema bacana aqui, que a gente vai falar de controle tecnológico em obras de infraestrutura de transportes, tá? Infraestrutura viária, tá? Estamos aqui com João Carlos, sócio-diretor da Cater, e Marcos Reis, mestre, professor, está à frente da JS Global, Obra 10. Marcos, muito bem-vindo aí, muito obrigado, né, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui participando, ajudando a difundir informação. Tá ok, André. Eu agradeço a vocês aí, ao André, ao João, a Cater Engenharia pela oportunidade, né? Espero poder contribuir com vocês aí e passar o máximo possível de informação, né, para poder ajudar o público aí em linhas gerais, principalmente o público técnico, né? Conforme você falou, eu sou engenheiro civil, né? Me formei aí em 1998. Parece ontem, não faz alguns dias. Né? O tempo passa muito rápido. Sim. E logo que me formei engenheiro, eu fiz o mestrado em infraestrutura de transporte da Unicamp e trabalhei no IPT, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Lá no IPT, eu trabalhei no laboratório, né? Mecânica dos solos e fundações e pavimento. E daí que veio o gosto por parte de laboratório, pavimentação, né? E aí, quando eu menos esperei, eu estou a vida toda nesse meio, atuando nessa área. Né? A gente sabe um pouquinho, não muito, está sempre aprendendo, né? E depois do IPT, eu fiquei uns 10 anos, né, um pouco mais, eu saí e comecei a trabalhar em algumas empresas particulares e hoje em dia trabalho na Obra 10, JS Global, com essa parte de controle tecnológico, ensaios de laboratório, né? Tanto na parte de terraplanagem, né, na parte de aterros, como na parte de pavimentação, infraestrutura de transporte, né? Na parte de ensaios dos materiais, controlando ele na execução. Perfeito. De projetos, né? Perfeito. A gente... Bem, o Marcos é parceiro nosso aqui, né? Faz quase todos os ensaios aqui pra gente. Que bom, né? E no fundo, eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade de entender qual que é a importância de um controle numa obra, né? Porque assim, no fundo a gente faz o projeto aqui, né? Sim. E o executor tem que materializar o nosso projeto. Só que não adianta, na verdade, o executor fazer o projeto, implantar o projeto, ser um controle, tá? E aí vem a primeira pergunta, né? Que assim, de termos gerais, assim, pra gente, na verdade, deixar todo mundo na mesma página, né? O que é controle tecnológico? Bom, para a gente falar do controle tecnológico, a gente pode ter uma visão ou dizermos da seguinte forma. A engenharia, por si só, ela se apoia em alguns pilares, e a gente pode destacar alguns aí como 5 pilares, né? Seria a parte de planejamento, a parte do projeto, né? A parte de custo, execução e, por fim, o controle tecnológico, né? Controle tecnológico de qualidade dos materiais, né? Então, nada mais é que o que foi projetado, o que foi previsto em projeto, com os materiais a serem executados, falando da parte de pavimentação, né? Você garantir a qualidade desse material para que o projeto, né, a execução daquele projeto atenda uma vida útil esperada, né, para determinado pavimento ou que for executado. Tá? Não, perfeito. E aí vamos dividir um pouco aqui, na verdade, né? Vamos falar primeiro de terraplenagem, depois de pavimento, porque tem diferença, né? Fala pra gente assim, quais são os principais ensaios que a gente faz para controlar uma obra de terraplenagem, por exemplo? Tá. A obra de terraplanagem, nós temos o seguinte, o primeiro passo é caracterizar a jazida, né? Saber que material que eu vou estar usando ou que eu vou utilizar nesse aterro. Né, nessa terraplanagem, tá? Então, quando você fala jazida, é uma área de empréstimo, é o material que ele vem e vai ser utilizado para a construção desse aterro, tá certo? É claro que pode ser na própria obra ou pode ter uma região ou um local um pouco mais distante. Caracterizar esse material é conhecer ele. Quais seriam esses ensaios, né? Seria granulometria por peneiramento e sedimentação, né, que você passa a conhecer o material, se é uma argila, se é um silt, se é uma areia, né? Falando argila, silt e areia de forma separada, mas eu posso ter uma argila siltosa, arenosa, um silt arenoso, né? Um material turfoso, porque esse material que é uma turfa, ele já é impróprio para construção civil, para engenharia. Ele tem outros fins que ele tem um benefício, né?
Mas na engenharia civil é um material que ele é utilizado para botar fora. Então você consegue classificar esse material. Além da granulometria, você tem os limites de Attenberg, que é o limite de liquidez, limite de plasticidade, né, conhecido como LL e LP, né, as iniciais aí do nome. O índice de plasticidade, o IP, né? Então esses parâmetros também te auxilia. Além deles, o Proctor, que é o ensaio de compactação, né? Esse ensaio de compactação, o meio técnico que conhece bem, você tem as energias de compactação, energia normal, intermediária, modificada, que depende muito de acordo com o seu projeto, o que você vai estar executando. Por exemplo, na hora de definir o projeto, se é um projeto numa área que está urbanizada, então você evita uma energia muito grande, porque você pode gerar patologia no entorno, né? E associada aí ao ensaio de compactação, que ele te dá a densidade máxima e umidade ótima do material, nós temos o ensaio de CBR, que é o Índice de Suporte Califórnia, né? Também conhecido como ISC, né? Esse é um dos principais parâmetros, que nós vamos falar um pouco à frente, na pavimentação, né? É um parâmetro de referência para o dimensionamento. Tá? Então, caracterizar o material é conhecer o comportamento dele, as características mecânicas, né? É claro que você tem até ensaios tem físicos, né, de desempenho, e ensaios químicos também, né? Porque de acordo com a CETESB, por exemplo, se o solo é contaminado ou não, mas para controlar o aterro em si, né, que foi o que você me perguntou, basicamente são esses primeiros que eu falei. Tá? Posso bagunçar um Pode, pouco? claro. Bagunça aí, vai. Não, eu só atravesso o samba aqui, mas Pois sim. é que eu vejo a bola pingando, eu preciso perguntar. Não, é o seguinte, uma das principais dúvidas e questionamentos que a gente tem aqui quando a gente faz os projetos de terraplenagem, né? Terraplenagem, quando eu falo, é movimento de terra, né? Você vai cortar ali, vai jogar para cá, o aterro, corta. É a questão do empolamento, fator de contração, perda e tal. A conta que a gente faz aí, que até está indicada na IP do DR, é considerar 1,25, né? Ou seja, para você aterrar 100 metros cúbicos, você precisa de 125 metros cúbicos de corte. Sim. Tá? Por que eu estou aproveitando aqui o ensejo e perguntando para você? A conta que a gente faz, assim, mais... o nível que a gente chega assim, em termos de engenharia, né? É pegar e falar assim, não, o solo compactado ele vai ter uma densidade lá de 1,8, 1,9 toneladas por metro cúbico, acho que é isso, né? Se o solo for bom, né? Se o solo for bom, né? 1,6, eu não sei, eu não lembro agora de cabeça. E na jazida, a gente sabe qual que é a densidade que está lá no momento do corte, né? Isso a gente não sabe. Porque aí a gente faria uma conta e fala, não, ó, na jazida ela tá com 1,4, quando compactar vai para 1,7, então a gente consegue calcular o fator de contração, né? Tem as perdas também, aí a perda é muito difícil de ser, vai muito do empreiteiro, tal, da forma como é feito. Você costuma fazer ensaio de densidade in situ? Você acha que isso é aplicável? Porque a jazida também é uma heterogeneidade muito grande do solo. Como é que é isso daí, Marcos? João, boa pergunta, tá? Porque o que acontece? Quando você entra num maciço de terra, tá? Visualmente, você imagina como sendo um único material, ok? Porém, é importante você coletar essa amostra do solo e caracterizar ele. O principal ensaio para você fazer é o ensaio de Proctor, o ensaio de compactação. Quando eu faço esse ensaio, eu tenho os parâmetros que é a densidade máxima e umidade ótima. É o meu parâmetro de referência, tá? E conforme eu vou entrando, né, eu vou escavando o meu maciço de terra, esse material pode mudar. Exato. Então eu tenho que ensaiar ele novamente. Tá? Então eu ensaio ele novamente e tenho novos parâmetros. O que acontece às vezes durante, né? Isso já é o controle que nós estamos falando propriamente dito. Alguns executores, por não ter o conhecimento, ele ensaia o material uma vez e vai utilizando esse mesmo parâmetro de referência sempre na hora do controle. E aí você tem um problema no final, que a conta não fecha. O volume que você tem no maciço e o volume que você precisa para utilizar, ele não bate, né? Por mais que você tenha aí essa taxa de empolamento, você usa esse fator, o 1,25, só que você precisa ajustar durante a execução. E é isso que você falou, tendo as duas densidades, a densidade lá e a densidade depois do material compactado no trecho. E a densidade in situ, você levanta também, sem essa questão do Proctor, Tá. a densidade do material do jeito que ele está lá na jazida.
Você costuma fazer? É recorrente o pessoal te pedir esse ensaio? É raro? Funil e areia, né? Isso, é recorrente sim. Quando a gente fala do material fino, é a cravação do cilindro Hilf. Né? Eu cravo o cilindro, porque é a densidade massa sobre o volume. Então, conhecendo as características do meu cilindro, a massa dele e o seu volume, Entendi. cravo ele in situ, e aí eu tenho as características dele real do local. Né? E se o material for mais granular, André, que nem você falou, a gente pode fazer o frasco de areia, tá certo? Também, né? Então, para material solo, pode ser não necessariamente brita, né? Um BGS, uma brita graduada simples, não necessariamente. Eu posso ser uma alteração de rocha, né? Um solo com as características mais granulares. Entendi. Né? E aí, nesse caso, eu faço frasco de areia. Que aí, conhecendo a densidade da areia, né? E eu escavo um volume, né? Eu tenho um diâmetro de referência, né? Que é 10 centímetros, para a altura também 10. Entendi. E aí eu libero essa areia, ó, e verifico aí uma continha simples de fazer do controle, né? Entendi. Para quem atua com isso, tá sabendo. Mas é hiper importante você fazer no campo e na jazida, mas classificar ela antes, porque senão não tem um parâmetro de referência. Né? Se eu posso cravar o cilindro no trecho, se eu usar sempre a mesma densidade ótima e umidade, né? Ele não é verdadeiro. Então eu tenho daí o controle na frente de trabalho. Você tem alguém ali acompanhando, porque ele consegue, vamos falar um exemplo simples, simplesmente a cor. Eu estou com um solo marrom, depois ele fica um marrom alaranjado, ele pode ficar amarelo, ele pode ficar branco, ou seja, ele mudou. Né? Por outro lado, mudar a cor não quer dizer que mudou os parâmetros. Então eu posso ter com cores diferentes, com a mesma densidade, ou bem próxima, e a mesma umidade ótima do material. Legal. Okay? Então, no fundo, na jazida, à medida que você vai escavando e tal, cada horizonte você tem que fazer uns ensaios para controlar, porque a densidade, provavelmente, talvez mais no fundo do solo, vai ser maior, né? Ela vai mudando a densidade ao longo do horizonte. Ela vai mudando. Daí também, falando desse do material mais superficial, conforme ele vai se aprofundando, é a classificação MCT. Né? Então, se a gente pegar aí dos solos tropicais, aquela camada que no primeiro momento eles descartavam como sendo material ruim, né? Hoje em dia a gente já conhece a metodologia desenvolvida pelo Douglas, né, Willibor, Nogami, né? E o Nogami, né? O professor aí da Escola Politécnica, e já tem a norma do DINIT, né? Antigo DNR, que preconiza aí esses ensaios. Que classifica esse material como bom ou ruim, tá? Então, de forma simples, falando dos ensaios tradicionais, que nós estamos falando que é a densidade, cravar o cilindro Hilf, fazer o frasco de areia, né? É o suficiente para a gente ter a densidade do material e calcular o grau de compactação, que é o que importa para evitar recalques diferenciais aí, né? No fundo, no campo, na verdade, você faz o speed test lá para ver se está na densidade, né? Na umidade. A umidade, desculpa, Isso. umidade. Eu numa obra lá no Panamá, um tempo atrás. E o pessoal ele usava um densímetro nuclear. Você já viu isso daí? Assim, aqui no Brasil falaram que é proibido, né, o negócio, mas... Então, eu aqui na JS Global e na Obra 10, a gente ainda continua usando os métodos tradicionais, tá? Os métodos de expedito, né? O speed test, né? O método do fogareiro, você tem aí o infravermelho que você falou, isso no campo, que te dá uma resposta direta para a liberação, tá? Coleto uma amostra também, lacro ela, mando para o laboratório e aí eu uso o método da estufa para estar fazendo a umidade, tá? Por que da importância, já que você citou o exemplo aí da umidade, André? A umidade, a gente sempre trabalha com mais ou menos 2% da umidade ótima para o material fino. Se o material for granular, você tem a aceitação aí de uma porcentagem maior, 3%, com relação à ótima. Bom, se eu tiver muito para o ramo seco, falando de terraplanagem, está muito seco, ele pode trincar, né? Então, imagina que depois vem uma chuva, aí as águas pluviais, e penetrando nessas trincas, ela pode desestabilizar o maciço. Né? Por outro lado, se eu estou acima da umidade ótima, estou com muita água, ele dá aquele efeito borrachudo. Borrachudo, né? Né? E também não compacta. Então também não mantém a estabilidade do maciço, que é o objetivo como um todo. Né? Então você trabalha ali dentro do intervalo de aceitação da umidade ótima. Como resolver? Né? Está muito seco. Como é que eu resolvo isso? Não tem outro jeito, eu tenho que umedecer. Caminhão-pipa, né, grade o arado, misturo, rolo compactador, pé de carneiro, que compacta de baixo para cima, e eu compacto o material. Né? Isso estando muito seco. Se tiver muito úmido, tenho que abrir e deixar secar ao sol. Né? Então, um outro fator importante é durante a execução do aterro, se chover.
Choveu, não adianta querer trabalhar no dia seguinte, no outro dia. Você Tem que abrir, esperar secar, secar e depois vem. tratar esse material para depois compactar.